O muçulmano Afshin Ziafat acreditava estar servindo a Deus enquanto se envolvia com o grupo terrorista Hezbollah. Porém, ele ficou aterrorizado depois de ver Jesus face a face e chocado com as coisas que ouviu de Cristo. Seu encontro sobrenatural com Deus transformou sua vida, o fazendo conhecer o amor e o perdão de Deus que estão disponíveis em Jesus. Mas antes, se inscreva no canal e deixe o like, para que o YouTube continue te recomendando os testemunhos que irão edificar a sua fé. Eu nasci na parte sul do Irã, em uma cidade chamada Abadan. Eu nasci em uma família muçulmana xiita. O meu avô era um líder muçulmano e teve 19 filhos. E dos 19 filhos, ele teve 84 netos. E obviamente, ele teve que escolher um para carregar e transmitir o padrão espiritual da vida e os ensinamentos para a próxima geração. E aconteceram algumas coisas, alguns acidentes onde eu deveria ter morrido. Mas todas as vezes, antes de uma situação de perigo vir em minha direção, eu via a silhueta de uma pessoa que sempre estava lá. Eu falava isso abertamente para todas as pessoas, e com isso, o meu avô pegou esse sinal e me deu muita atenção. Ele me ensinou todas as coisas que sabia sobre o islamismo. Eu me juntei ao Hezbollah, estive no exército por cerca de 3 anos e estudei o Alcorão extensivamente enquanto estive lá. O meu avô realmente plantou uma semente no meu coração, onde eu deveria compartilhar o Islã com os pobres cristãos que estavam enganados e que se desviaram. E que, obviamente, eu deveria ser um líder espiritual para nossa família fora do Irã. Certa vez eu viajei para a Malásia, onde fui pego com 30 passaportes ilegais. E então eu fui preso. Eu comecei a ensinar o islamismo na prisão e a dizer para todos o que eles deveriam fazer e quais eram os seus deveres para com Alá. Essa era a minha rotina diária. Eu rezava 5 vezes por dia. Os xiitas rezam 3 vezes e eles incluem 17 rakats, ou palavras, nessas 3 vezes em que oram. Mas como eu queria passar mais tempo com Deus, eu rezava em 5 horários separados. E no final da noite, eu rezava orações extras. Eu tinha o hábito de ler o Alcorão de capa a capa, uma vez a cada 10 dias. E com isso, eu ganhei os poderes espirituais do Islã. No Alcorão existem os jinn, ou gênios, que são os seres espirituais. Então, falar com eles não é proibido. Existem histórias de conversas com eles que o próprio profeta Maomé teve. E eu consegui me conectar a esse círculo espiritual. E eu consegui adquirir os poderes deles. Eu orava pelas pessoas, especificamente quando alguém as machucava ou fazia algo com elas. E essas pessoas vinham até mim e me pediam para fazer uma oração. E imediatamente, essa pessoa que as prejudicou adoecia ou tinha um acidente. Esse tipo de coisa. Sabe, eu conseguia fechar os olhos e te dizer o que tal pessoa estava fazendo em outra sala. E isso me deixou com mais fome de poder. Então, eu passei a meditar mais e mais no Alcorão. E uma noite, enquanto eu estava fazendo isso, pois existem palavras no Alcorão que devem ser repetidas continuamente e repetidamente, mas que não têm nenhum significado. Elas são os segredos do Alcorão. E quando eu estava meditando sobre isso, um espírito entrou na sala. E ele era muito mais poderoso do que eu poderia suportar. E eu fiquei com muito medo. Então, eu tentei usar todas as ferramentas que o Islã me deu em nome de Alá. E eu dizia: eu ordeno que você saia. Satanás, eu o repreendo. Esse tipo de coisa. Eu usei tudo e nada estava ajudando. Naquele momento, eu estava totalmente desesperado e senti como se estivesse sufocando até a morte. Eu senti como se eu estivesse morrendo naquela cela. E então eu gritei aos céus e disse: Deus, me ajude! E imediatamente eu ouvi uma voz tão clara quanto você ouvindo minha voz agora, me dizendo: use o nome de Jesus. E eu não tinha pensado nisso nem por um segundo. Eu apenas me sentia como se estivesse me afogando. E se um homem está se afogando e você joga a corda para ele, ele nunca vai te questionar sobre a cor da corda. Ele apenas vai se agarrar a ela. E foi isso que eu fiz. E eu disse: Jesus, se você é verdadeiro, mostre-me a si mesmo. E até hoje eu não tenho ideia do porquê eu disse isso dessa maneira. Mas foi isso que eu disse. E antes que eu terminasse a frase, tudo voltou ao normal. Porém, essa ainda não foi a minha conversão. Esse foi o começo da minha confusão
do porquê Jesus ajudaria um muçulmano. Eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance para ser um bom muçulmano. Eu já tinha tentado me comprometer no caminho de Alá e ser um mártir por ele. O governo do Irã estava acostumado a emitir para as pessoas que estavam dispostas a se sacrificar um Alcorão especial, que tinha o selo de permissão do governo. E por isso, eu participei de execuções por enforcamento. Enfim, eu fiz tudo o que eu pensei que deveria fazer contra os infiéis e tudo o que eu podia fazer para compartilhar Alá com os desviados. Então eu sabia que algo estava errado. E não era porque eu duvidava de Alá ou do Islã, mas isso me confundiu. E eu tentei simplesmente esquecer isso. Mas aquela pergunta de por que Jesus ajudaria um muçulmano continuou vindo até mim. Eu acreditava em Maomé, o último profeta. Eu pensava que estava na religião perfeita. Então por que Jesus viria me ajudar? E naquele período de 2 semanas, eu fiquei muito confuso. E eu disse, ok, eu vou orar e jejuar, e pedir ao próprio Deus para me mostrar o caminho. É claro que naquele momento eu pensei nos vários versos e ensinamentos do Alcorão que dizem que os caminhos de Alá são muitos, e que não importa em que parte da montanha você está escalando, você sempre chegará ao topo da mesma montanha. E então eu pensei que, bem, talvez seja isso que Deus é. Talvez Deus tenha um caminho específico para mim, e Ele quer que eu siga esse caminho específico. E eu pensei que nunca descobriria a resposta a menos que eu fizesse essa pergunta. E então eu a fiz. Eu orei e jejuei. E do fundo do meu coração, com todas as minhas forças, eu perguntei a Deus, o que queres que eu faça? Que caminho queres que eu siga? E durante 2 semanas eu orei e jejuei em todas as horas em que consegui ficar acordado. Eu adormecia, acordava e orava, de novo e de novo, sempre perguntando a Deus, qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? E depois de 2 semanas sem sucesso, eu não tive resposta e fiquei muito frustrado. Então eu pensei, esquece, o que eu estou fazendo? Não tem hipótese nenhuma de eu descobrir o que Ele quer. Será que Deus realmente existe? Será que eu desperdicei toda a minha vida e tive medo todo esse tempo? Eu tentei fazer de tudo para agradar a Alá. Por que agora Ele me confunde? Se Alá é todo grande, Ele conhece o meu coração. Ele sabe que eu o amo. E eu perguntei para Ele se essas coisas são importantes. Eu orei por 2 semanas e nada aconteceu. E então eu disse, quer saber? Eu vou fazer o meu próprio caminho. Eu vou fazer o que me agrada. E no exato momento em que eu disse isso, eu senti o poder de Deus enchendo a sala. E no Islã, o maior pecado que você pode cometer, e por isso nunca será perdoado, é duvidar do próprio Deus. Duvidar dos seus ensinamentos. Duvidar do seu profeta. E eu fiz isso. E no Islã, eles ensinam que Alá nunca visita seres humanos. Eu estava sentindo que tinha cometido um pecado imperdoável, e a presença de Deus estava na sala. E então, eu fui confrontado imediatamente com a sua santidade, que colocou esse peso do pecado sobre mim. E eu sabia que Deus era justo, e que por Ele ser justo, Ele deveria me matar, e que Ele deveria me limpar da face da terra, porque eu estava cheio de pecados. E eu chorei, porque eu literalmente não queria morrer. Mas eu sabia que não havia chance. Ele era tão santo e eu era tão mau. Então eu corri para o canto da cela e segurei a minha cabeça em meus braços e apenas gritei, Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E enquanto eu chorava e dizia, me perdoe, eu senti um toque no meu ombro dizendo, eu te perdoo. E no mesmo instante em que essas palavras foram ditas, eu me senti fisicamente perdoado. E eu não consegui entender isso. E eu disse, espere, nós falamos que Deus é misericordioso e gracioso, mas não sabemos se estamos perdoados até o dia do julgamento. É por isso que não há um único versículo no Alcorão que diz que Maomé está no céu, porque ele deve esperar como todas as pessoas pelo dia da ressurreição, onde todos serão julgados. Então, como é que esse Deus diz, eu te perdoo? E como eu me sinto perdoado? Então eu perguntei e disse, quem é você? Pois eles não podem me perdoar e eu me sinto perdoado agora. E ele me disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no momento em que eu ouvi essas palavras, eu sabia que elas eram de grande importância, mas eu não fazia nenhuma ideia do que elas significavam.
Eu ainda não tinha ideia de quem era esse Deus. E então eu perguntei a ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jesus Cristo, o Deus vivo. E no momento em que ele falou essas palavras, foi como se cada osso tivesse sido tirado do meu corpo e eu simplesmente caí de cara no chão e comecei a chorar na presença de Deus. 18 anos se passaram, mas eu ainda não consigo esquecer o seu amor e a sua misericórdia. Eu não consigo esquecer o que ele fez por mim naquele dia. Ele simplesmente me perdoou. Eu me senti perdoado e caí de cara no chão. Eu apenas chorava porque durante muitos anos eu tentei agradar a Deus, mas nada do que eu fiz pôde agradar a Deus. Eu me senti muito enganado porque eles me disseram que Alá era Deus e ele não é Deus. Eles me disseram o que fazer pelo Hezbollah e a matar em nome de Alá. Mas então Deus enviou seu amor para mim. E o meu coração, que estava sedento por ele, disse: sim, esta é a verdade. Deus é sobre perdão. Deus é sobre amor. Eu chorei por 2 horas e apenas fiquei aos pés dele. Então ele me disse para olhar para cima. E quando eu olhei, eu vi uma espécie de tela de TV. E eu vi pessoas de todas as diferentes gerações, nacionalidades e origens. Eu podia ver cada coisa errada que essas pessoas fizeram e isso me impressionou. E eu disse: Deus, eu vivo entre todos esses povos e todos eles são pecadores. E ele respondeu: eu te perdoei tão facilmente e com a mesma facilidade com que eu perdoei você, eu posso perdoá-los. Mas quem vai contar isso para eles? E então eu disse: envia-me, Senhor. E ele respondeu: vá. E foi assim que eu me tornei um cristão.